Olha só, hoje é quinta-feira e toda quinta-feira tem TV Platão. A gente sempre por aqui para uma conversa com você sobre os mais diferentes assuntos. E hoje com a gente a fonoaudióloga Luciana Fracalossi. A Luciana está com a gente para uma conversa muito bacana sobre as impressões que são transmitidas por nossa voz. A gente vai falar sobre isso e eu já quero começar a nossa conversa agradecendo todo mundo que participou com a gente da super semana que a gente realizou aqui no Platão, sempre pelo Facebook, conversando sobre literatura e no domingo também sobre redação. Foi muito legal, viu, Luciana? Foi bem bacana mesmo. Nós conversamos de segunda a sexta-feira sobre as 10 obras que caíram no vestibular da UEM. Depois, no domingo, falamos sobre redação. Muita gente assistiu, muita gente aproveitou para assistir depois e ter dicas ali, orientações que fizeram a diferença na prova. Mas agora o vestibular passou, né? E na verdade tem gente aí aproveitando esse período para dar uma descansadinha. E descansar é fundamental também. Então, quem participou do vestibular, que concorreu a uma vaga na UEM, agora é o momento de tentar descansar, né? Acalmar o coração, esperar o resultado. Se já percebeu que as coisas não foram tão bem, nós temos ainda mais um semestre, dá para aproveitar esse semestre, fazer um cursinho, aproveitar, quem sabe, o terceirão, né? Aproveitar bem esse período, porque tem uma segunda oportunidade, que é o vestibular de verão. Então, fica aí o convite para você, inclusive para conhecer bem o trabalho que a gente faz aqui no Platão. Antes de cumprimentar a Luciana, que já esteve aqui com a gente numa outra ocasião, né, conversando também um pouco sobre essa etiqueta profissional que é fundamental, eu quero convidar você a dar uma olhadinha aqui no Facebook e aproveitar para compartilhar na sua rede pessoal. Você pode compartilhar na sua rede pessoal, passar para outras pessoas assistirem também a nossa conversa de hoje, ampliar assim o público e você, além disso, tem a oportunidade também de mandar para a gente o seu oi, dizer que você está com a gente, que você vai estar ao vivo. Olha só, a Mari Sertório já está com a gente, mandando boa tarde. A Gabriela Marques, que é nossa professora. Que bom que a TV Platão não para não, viu? É sempre bom ouvir essa equipe fantástica, diz aqui a Gabi. Muito obrigado pelo seu carinho, Gabi, muito obrigado pelo seu carinho, Mali. É sempre bom ter vocês e fica o convite então para passar adiante esse recadinho todo mundo, porque a gente vai conversar sobre esse tema tão bacana, as impressões que são transmitidas pela nossa voz. Luciana, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, é um prazer estar aqui novamente, né? E quando precisar, você sabe que a gente está sempre à disposição, o Instituto Voz é parceiro, né, do Platão, então o prazer é todo meu estar aqui junto com você novamente. E olha, hoje a gente está transmitindo simultaneamente aqui também na página do Instituto Voz. Então, para você que curtiu a página do Instituto Voz em algum momento e recebeu a notificação que a gente está ao vivo, então a você também o nosso carinho, o nosso abraço. Aqui está nossa querida Luciana Fracalossi, né, que está lá sempre trabalhando, atuando, né, nos treinamentos de comunicação. Então ela que conversa com a gente. Bom, vamos lá. Vamos lá. Voz a gente sabe que é fundamental. Estamos aqui proseando com o povo, porque a gente tem voz, né, pela graça do Pai do Céu. Mas olha só, alegria, tristeza, eu sei que a gente transmite pela voz, mas a gente transmite mais coisas. A gente transmite muito mais, né? Todos os sentimentos a gente pode transmitir pela voz. É lógico que nós temos todo o corpo que fala junto com expressão facial, os gestos, mas a voz, a gente fala que a laringe, que é a responsável pela produção da voz, ela é dita como órgão das emoções. Né? Então, a voz ela pode ser modificada de várias formas, né? Em vários momentos da nossa vida. Lógico que existe toda uma mudança vocal, todo o período de desenvolvimento, desde bebê até a fase adulta, principalmente os meninos sentem muito essa mudança vocal, que é a muda vocal, onde as pessoas têm aquela mudança, que o menino fica com aquela voz que a gente fala de taquara rachada, né? Então tem essa mudança, mas não é só nesse momento fisiológico, é na questão também emocional, né? Então a gente modifica a voz de acordo com a nossa necessidade, o momento, a forma como eu me sinto. Então há possibilidade sim, não só de tristeza e alegria, mas de outros sentimentos. Uma série de outros sentimentos, olha só. Mas
Não é para isso mesmo? Então, não tem que revelar o que a gente sente, a voz. Se era para revelar o que a gente sente, pronto, revela o que a gente sente. Fala logo, né? Deixa fluir, né? Na verdade, isso pode se tornar um problema, Luciana? Isso é bem relativo, porque tudo depende também de onde eu estou, para quem eu estou falando, qual é a situação. Então, nós temos dois grandes momentos. Se eu penso na minha vida particular, eu na minha casa, né, um momento muito mais íntimo, aí com certeza eu posso deixar, né, transparecer a minha alegria, a minha tristeza, a minha indignação, o meu nervosismo. Porém, quando eu tenho outro lado, que é o lado profissional, que é justamente isso que a gente trabalha no PDC, né, no Programa de Desenvolvimento da Comunicação do Instituto, eu não posso transmitir todos os tipos de emoções. Então, se eu estou com medo... Então, como é que eu vou, no momento de falar em público, eu sentir medo e deixar transparecer isso pela minha voz? Até porque se a pessoa que está do outro lado me ouvindo percebe que eu estou com medo, ela vai já criar uma certa insegurança em relação a mim e até um ponto de interrogação em relação ao conteúdo que eu vou apresentar, né? Exatamente. Então, isso é muito comum. Então, nós percebemos nos grupos que nós temos aqui que uma das características, né, dos participantes é chegar para a gente e falar assim: eu fico extremamente nervoso e eu sinto que a minha voz transmite, porque a nossa voz, ela acaba entregando. Por mais que a gente às vezes tente controlar, por exemplo, o tremor que às vezes a gente sente no momento que a gente vai começar a falar, e fica aquele tremor que é o que é? É o meu nervosismo que eu acabo deixando transparecer. Só que, né, com um treino, com um trabalho de comunicação, você não vai deixar esse nervosismo transparecer. Então, realmente, nesse momento, se eu deixo transmitir a minha insegurança, o meu nervosismo, né, isso vai fazer com que o resultado que eu queira atingir naquele momento de uma apresentação, de uma palestra, de um treinamento, vai fazer com que tenha um resultado negativo. De repente, quem está me assistindo vai olhar e falar: ele não me está passando segurança, eu acho que ele não está bem, eu não estou confiando naquilo que ele está dizendo. E é a minha voz que acaba me entregando, né? Então, eu tenho que ter esse controle. Então, existem alguns sentimentos que a gente precisa deixar ele em segundo plano. Então, eu tenho que ter uma articulação bem aberta, eu tenho que ter uma projeção vocal, eu tenho que ter outros aspectos trabalhados para que essa minha voz não apareça de forma, vamos dizer, né, com medo ou de repente insegura no momento de uma entrevista de trabalho. A gente começa a imaginar, são vários os momentos. Tem várias situações, é verdade. E ainda na semana passada, eu estava fazendo o cerimonial de um evento científico e eu lembro que uma das pessoas que estavam ali na mesa foi se apresentar, tinha uma pequena fala durante a abertura, e eu não sei se é porque a gente está acostumado a acompanhar o dia a dia de pessoas que falam, a gente já vivencia essa realidade há muito tempo, mas quando a pessoa pegou o microfone, assim, eu percebi nitidamente que ela estava muito nervosa. Né? Então, se outras pessoas notaram isso, certamente já tiveram aquela impressão: poxa, é uma pessoa importante na hierarquia aqui desse local e transmite essa insegurança. Por que isso? Né? Você acaba fazendo esse questionamento. E não precisa ser nem um fonoaudiólogo ou um profissional que trabalha com comunicação para identificar. Um leigo de comunicação identifica. Isso a gente já consegue perceber. Então é a mesma coisa. Alguém te explicou que a voz que transmite medo é uma voz trêmula? Não, é porque pelas minhas experiências eu consigo perceber. Então essa característica todo mundo consegue perceber, e realmente, você imagina numa situação dessa, né? As pessoas perceberam e todo mundo começa até os comentários, e ele mesmo ali naquele momento tem certeza que ele percebeu, que ele deixou transparecer esse nervosismo. Então eu preciso de técnicas. Eu preciso treinar, porque o treino é importantíssimo na comunicação. No momento desse, ele não precisava ficar nervoso, por mais que eu tenha 1000 pessoas me assistindo, seja uma ou 1000, mas eu preciso transmitir essa segurança. E a gente está falando da questão da insegurança, mas tem outras impressões que são causadas pela voz e que podem ser muito negativas. Por exemplo, tem gente que às vezes até pelo tom, ou às vezes por ser muito seguro, passa já, às vezes, um tom de arrogância, de prepotência. Isso também é ruim, né? Isso também é ruim. Então, é muito fácil a gente transmitir a arrogância.
né? A pessoa, a prepotência, a partir do momento que você... Primeiro que já percebe pela postura, porque a pessoa ela tende a levantar a cabeça e olhar de cima para baixo, né? E essa voz, o jeito que ele coloca, o jeito que ele se porta, automaticamente também eu consigo identificar. Porém, existem alguns casos que ele não quer transmitir essa prepotência, ele não é prepotente, ou ele de repente transmite aquela sensação de pessoa rude, brava, e ele não quer transmitir. E isso a gente também vê bastante acontecendo. Então eu preciso modificar esse padrão. Já que eu não quero transmitir, então há possibilidade de modificar esse padrão vocal para não transmitir. E aí eu tenho outras sensações que eu posso transmitir pela voz, né? Então, por exemplo, tudo depende de qual, como a gente falou no início, qual é o meu objetivo. Então, se você está em casa, eu sempre dou esse exemplo para os meus alunos, né? Vamos dizer, para os participantes do PDC. Eu quero pedir algo para o meu marido ou algo para o meu pai, né? O que você faz? Você não vai chegar e vai falar, pai, eu quero isso, né? Ou então, amor, eu quero isso. Não, pode não funcionar. Não, exato. Você tem um jeito. E o jeito está muito relacionado com a voz que você usa. Então você vai usar uma voz mais nasal, uma voz mais aveludada, uma voz muito mais agradável. E que o pai até já sabe, né? Você chega e fala, o pai, o que você quer, minha filha? Né? Ou então fala, amor, o que você está querendo? Porque você já tem aquele jeito. O que você está aprontando hoje? Não é? Então você tem um jeito de você utilizar essa voz. E outro exemplo, eu vou falar, por exemplo, com uma criança, com um bebê. A minha voz ela não pode ser forte, a minha voz ela não pode ser alta. Você já tem o quê? A tendência nossa é falar o quê? Ai, que bonitinho, né? Já deixa a voz mais aguda, já tem uma voz diferenciada. É verdade. Né? Então, olha como que nós modificamos. Às vezes fala de forma infantil. Isso, né? Alguns até com os animais de estimação também, né? Mas aí, né? Não vamos entrar nesse mérito, mas assim, isso é automático a gente fazer, a gente ter essa interpretação, porque realmente nós temos que ter, e nós temos uma plasticidade vocal muito grande. Então, temos que usá-la, e tem que usar. Tudo né? Depende do meu momento. Igual eu falei, a gente estava falando agora há pouco da questão profissional, mas no meu pessoal eu mudo muito a minha voz. Me permite muito mais mudança do que no ambiente profissional. Porque no ambiente profissional, então se você chegar agora para me perguntar assim, qual é o padrão vocal adequado para o profissional? Então vamos lá, qual é o padrão adequado? O padrão vocal, eu mesmo vou repetir, eu vou perguntar e já respondo. Seria uma voz com uma articulação bem aberta, um padrão vocal grave. Então, a articulação bem aberta significa que a pessoa tem que abrir a boca. Abrir a boca, E tem gente que não entende nada. Não fala, não entende. Então, às vezes, a pessoa tem que falar o quê? Parece que está mascando. Né? Isso, eu falo que nós temos uma realidade que tudo é muito rápido e nós temos a preguiça. Eu falo que, não vou falar de todos os jovens, mas é uma característica do jovem, falar desse jeito assim, né? Não, eu vou falar assim. Você imagina eu dando entrevista aqui falando desse jeito o tempo todo. As pessoas vão ter que ficar prestando muito atenção naquilo que eu falo. Para poder entender. Para poder entender. Então é clareza de ideias. Então eu preciso transmitir clareza. Então a articulação, né, que é essa abertura de boca bem aberta, não é exagerada, mas de forma clara. Tá? Eu tenho, que também exagerado também fica caricato, uma Narcisa, por exemplo, né? Socialite, daí não fica bem e não encaixa. Eu tenho que ter um padrão de voz grave. Aí você fala, poxa, aí as mulheres têm desvantagem. Essa questão de um padrão de voz grave é um pouco mais complicado. É complicado, porém ele já, isso eu digo não porque eu acho, mas porque nós temos estudos científicos que dizem e comprovam que as mulheres com um padrão vocal infantilizado, que é aquela voz muito aguda, muito fina, ela não é colocada num ambiente de trabalho, ela não é levada a sério, entre aspas, né? Não vê aquela pessoa como uma profissional firme, capaz de transmitir e de colocar em prática o teu trabalho, o teu papel naquela empresa. Então, eu preciso ter e não é, eu falo grave, para que as pessoas me entendam, né? Não é para ficar... Exato, vou começar a falar desse jeito. Não, eu tenho que ter uma voz
adequada dentro da minha característica feminina. Sim, porque tem também uma questão da própria característica vocal da pessoa. Isso, né? Exato. É igual a pessoa quer mudar, eu quero ter uma voz igual uma pessoa, que a voz da pessoa é tão grave que você não vai conseguir chegar naquele padrão. Porque você tem uma característica anatômica, né? Você tem características da tua personalidade que aquela pessoa não tem. Então, essa questão da voz, ela é determinada também por uma característica anatômica? Sim, muito. Então, você já cria esse padrão, porque se você imagina um homem alto, você imagina uma voz grave. Um pouco mais grave, sim. Se você imagina uma pessoa mais baixa, você já imagina uma voz menos grave, né? Dentro das questões femininas e masculinas. Eu dou um exemplo do Anderson Silva. O Anderson Silva não tem padrão. Ele está fora do padrão. Totalmente fora. Desvia. Aí você fala, e aí? Ele teria que fazer uma terapia de fono? Sim. Ele teria, mas ele não vai fazer. Ele já tem ele já é a marca registrada dele. Acho que todo o bullying que ele tinha que passar, ele já passou, né? Mas realmente, olha a profissão que ele tem, olha a altura que ele tem, né? O padrão por ser negro, então tem aquela voz ele tem um padrão voz maravilhoso, né? A questão da boca, o dente, tudo isso interfere na minha voz, na qualidade. Então, só para a gente terminar a questão do padrão profissional, a voz grave, ela lógico, além da voz grave e a articulação, eu tenho que ter uma velocidade adequada de fala, eu tenho que ter uma intensidade, eu tenho que ter uma dinâmica vocal, porque aquela voz reta o tempo todo, ela se torna cansativa. Então, basicamente, esses são os aspectos verbais, né, paralinguísticos relacionados à questão vocal, que eu preciso transmitir no momento de uma entrevista de emprego, de uma apresentação, de uma palestra ou de repente um treinamento que eu tenho que proferir. Então eu preciso cuidar, né? E aí, voltando a essas características que você falou, a questão anatômica ela vai interferir. Então eu falo tanto de tamanho de laringe, tamanho de boca, tamanho de língua, quanto tudo altura, isso, então, peso, tudo. E a minha história de vida. Né? Porque a história de vida interfere? Interfere muito. Né? Porque não é só biológico, então. Não é só biológico. Da nossa anatomia. Exatamente. Eu dou o exemplo de duas gêmeas, irmãs gêmeas. Então elas não cresceram, vamos supor que essas duas irmãs, elas viveram momentos diferentes nessa vida. Elas são idênticas, mas a voz nunca vai ser igual, porque a voz ela é dita como uma característica única, como se fosse a digital. Olha só. Né? Então, tanto assim que existem algumas empresas, algumas máquinas, enfim, que identificam a pessoa pela voz. Igual que é pela íris, pela questão digital, a voz também ela é colocada e está sendo colocada cada vez mais em prática como identificação. Né? Então eu preciso, dessas duas gêmeas, por exemplo, eu tive uma história da A e história B, totalmente diferente. Por mais que elas sejam muito parecidas fisicamente, você vai ter uma característica de comunicação bem diferente. Então a própria voz será bastante distinta. Bastante distinta. Pode ter características parecidas. É a mesma coisa quando fala assim pra mim, você tem uma voz muito parecida com a tua mãe. Lógico, eu tenho características parecidas, porém, eu sou outra pessoa, né, com características diferentes vocais. E a história de vida sua, que certamente se diferencia da história de vida da sua mãe, sim, vai determinar também, vai contribuir quem eu sou, a minha voz. Na sua voz. É a minha voz, com certeza. Então, mas porém, né, esses casos que a gente percebe que são vozes muito diferentes daquele padrão que a gente espera, né, é possível modificar essa voz? É possível modificar, porque como eu disse antes, nós temos uma plasticidade vocal. Eu posso de repente pegar uma pessoa que tem uma voz extremamente fina e aguda e fazer com que ela tenha um padrão vocal mais agravado. Mas é possível isso? É, com exercícios de fonoaudiologia. Então tem que trabalhar com exercícios. Efetivamente a pessoa precisa de terapia, né? É terapia de fono, né? Terapia seria de fono, a parte então, técnica mesmo. Ele vai precisar, pode fazer aí uma série de sessões e vai trabalhando tecnicamente para que essa pessoa ganhe uma voz um pouco mais grave. Exatamente. É possível. Perca aquela infantilidade, por exemplo. Isso, que não é tão aceita, né? Porque a pessoa que tem uma voz muito aguda, muito fina, e isso as mulheres acabam tendo um pouco de desvantagem,
acabam, na verdade, precisando fazer esse trabalho. E a gente tem muitas pessoas que acabam procurando o Instituto Voz para isso. Por exemplo, jornalistas, que não gostam, a voz muito aguda, a voz muito grave às vezes, a voz muito rápida, muito devagar. Então tudo isso é possível você modificar e o resultado de comunicação você tem é bem diferente, né? Quando você tem um resultado na sua profissão. A gente citou essa questão da voz aguda, principalmente para a mulher, mas tem mulheres que têm, às vezes a voz não é, eu não sei, não saberia explicar direito talvez, a voz não é tão aguda, não é aquele estridente, mas ela lembra uma voz mais infantil. Certo. Você às vezes conversa com uma pessoa que tem 30 anos, 25 anos, às vezes até mais, e parece que você está falando com uma garota de 10, 12, 14 anos no máximo. O que acontece? Essa pessoa não desenvolveu a voz? O que aconteceu nesse caminho? E se tem jeito de resolver então também? Então, porque aí se não tem esse padrão agudo que é tão presente, mas você tem a impressão que a pessoa tem menos idade do que ela realmente tem, é muito relacionado também à própria dinâmica vocal, né? O jeito que você usa, as palavras que você usa, o diminutivo que de repente você está utilizando, às vezes a expressão facial e a roupa que você usa. Então, a comunicação como um todo, dependendo de quais são as minhas características, acaba influenciando muito na impressão que eu transmito para o meu indivíduo, que é justamente o tema do nosso encontro, né? Então, qual a impressão que eu transmito? E essa impressão ela vai ser uma transmissão, uma impressão que pode ser negativa. E há a possibilidade de modificar. Porque comunicação, como na outra vez que a gente já conversou, né, nós já comentamos e hoje novamente, a minha comunicação não é só a minha voz, a minha comunicação é o meu gesto, é a minha postura, é a roupa que eu uso, é a atitude que eu tenho. E isso tudo vai contar muito para essa impressão que eu passo para o outro, né, para o meu ouvinte. Bom, a Evelyn está com a gente, a Lu é maravilhosa e uma ótima profissional. Obrigado, Evelyn Cardoso, também com a gente aqui, a Malu Zapata. Parabéns, Lu, pelo seu profissionalismo, muito gostoso ouvir essas explicações. Bom, você não está aqui hoje, Tininha, você não está aqui. Ela diz aqui, já se justificando, que estará participando do próximo programa. Bom, eu vou ficar aqui aguardando e vou dedurar você para todas as pessoas se você não estiver. Bom, a Gabriela faz, acho que uma colocação aqui, deixa eu ver aqui. Lu, sei que está falando sobre entonação, mas se o papo der margem para os vícios de linguagem, você poderia comentar sobre o tipo? São vícios comuns às falas dos nossos adolescentes, mas alguns estão pegando cada vez mais. O que fazer? Bom, dá para falar um pouquinho sobre isso? Só uma pausinha aqui na nossa questão da impressão transmitida pela voz, e aqui fica muito na impressão transmitida pelo todo. Pelo todo, inclusive pelo que se fala. Exato. São as interjeições que nós utilizamos no momento da fala. Então, nós temos vários tipos de interjeições. Então, né, daí, aí, ou a própria pausa, você fica então, tipo assim. Tipo assim. Tipo assim. Porque esse tipo assim, o jovem hoje em dia utiliza muito. E a Lu Oliveira, que é a nossa parceira também lá do PDC, ela trabalha muito essa parte, porque ela está muito mais relacionada à questão linguística do que vocal propriamente dita. Então, o que nós aconselhamos? As pessoas elas têm que se perceber, ela tem que querer modificar esse padrão, porque é um vício mesmo de linguagem e que nós temos, né? Eu me incluo porque volta e meia eu tenho que me segurar e me perceber para modificar esse meu padrão. Porque é vício. É vício. Né? Quando eu me assisto, né? Quando eu me tolero, tá? Quando eu me tolero a me assistir, eu percebo nitidamente aspectos que eu estou ali repetindo, palavras que às vezes aparecem durante todo o tempo. Exatamente. São quase cacuetes, né? Que a gente tem. Isso tudo, dependendo da circunstância, pode ser prejudicial para a comunicação. Porque a fluência da sua comunicação, a fluência da sua fala, ela vai ser prejudicada. Então, o que é fluência? Quem não tem fluência é o gago, por exemplo. E esses tipos de interjeições que eu citei, ela vai fazer com que a tua comunicação ela fique intercortada. E isso vai ocasionar para o seu ouvinte uma falta de conexão, uma falta de organização das ideias, né? E isso
não é positivo na comunicação. E como nós falamos, é vício, você tem que se perceber, e o que nós observamos e falamos para as pessoas é grave você falando. E você, que você acabou de falar, eu na minha outra entrevista que eu dei aqui, depois eu assisti ela inteira, né, porque eu quero me observar, e eu falava assim para os meus pais, falava, meu Deus, eu falei muito né, eu falava muito não é, né? Mas meu pai falou assim, não, é porque você fica tão atenta à forma de comunicação sua que você acha, mas até pra mim eu nem percebi, né? Mas nós que trabalhamos muito com comunicação, nós somos mais críticas também. É porque a gente fica observando mais detalhes, né? É. Mas é possível modificar. Com essa gravação é uma dica que eu dou pro pessoal. Grave. Ai, mas eu não suporto me assistir. Até depois a gente vai falar sobre essa questão da gravação do WhatsApp. Por que eu não gosto da minha voz, né? Eu não gosto de me assistir, eu não gosto... Não, mas é a forma mais prática e eficaz para você ter esse feedback da sua comunicação e corrigir. Precisa corrigir, precisa ficar atento. Tem que se gravar, não tem outro jeito. Se quer melhorar a comunicação, precisa se gravar. Né? E aí pode gravar só o áudio. Isso. E dependendo da situação, se for para uma apresentação, grava a careta também, filho. Exato. Né? Fica lá, dá uma espiadinha depois, como fica a careta. Né? É o a treino. Postura. Exatamente, tudo isso que vai interferir. Nós estamos aqui pontuando essa questão de tudo que a gente passa através da voz. E na questão profissional, você já apontou que é muito delicado, né? Eu falava sobre a questão da infantilidade, porque eu conheço várias pessoas que têm essa característica e a pessoa parece que ainda está ali, às vezes uma profissional maravilhosa, né? Pessoa competente, mas principalmente na área de comunicação, né? No jornalismo, que é uma área que eu conheço bastante, a pessoa às vezes não consegue ter sucesso porque precisa passar essa maturidade. Então é possível trabalhar isso. É possível, é possível. O fonoaudiólogo é o responsável para trabalhar esse desenvolvimento. Às vezes há necessidade de um profissional como um professor de língua portuguesa para adequar algumas questões, mas características de comunicação, tanto verbal quanto não verbal, é possível ser trabalhado. E às vezes também pode ser um vocabulário que a pessoa usa, né, Ronaldo? Às vezes aquele vocabulário que não encaixa, igual você falou, o jeito que ela fala, o linguajar, né? Até mesmo as questões dos vícios. E aí você olha e realmente a impressão que tem é uma impressão de uma pessoa que não é por falta de conhecimento, como você falou, às vezes é uma profissional muito gabaritada e tem aquela característica, mas é possível ser trabalhado. Tem que ser feita uma avaliação, tem que ser feita uma observação desse profissional, para a partir dessa avaliação, aí a gente ter um feedback, que a gente fala que é a devolutiva que nós damos, para aí sim direcionar ao que tem que ser feito, qual o tratamento que tem que ser feito. Mãe, professora, professor, pai, enfim, educadores de um modo geral, podem ter mais ou menos sucesso na forma que educam suas crianças ou seus adolescentes, dependendo da maneira como trabalham com a voz? Muito, né? E vai interferir bastante, porque a forma como você transmite, a voz que você usa, né? O jeito, qual a comunicação que você utiliza, você vai ter um efeito na criança ou no adolescente. Então o adolescente pode olhar e falar, esse daqui eu dou conta. Exato. Esse é o dono. E cá entre nós, né? Nós conhecemos, não muito bem, mas nós temos já algumas características que já facilita a interpretação daquela pessoa, se você já tem um convívio, igual quando a mãe fala, ou o pai, né? O próprio pai, os pais sabem também a forma como o filho fala. Então, todas essas características, o jeito que você fala, até mesmo o gesto que você usa, a expressão facial que você utiliza, você pode ter sucesso ou não sucesso naquilo que você pretende educar o seu filho, né, para que tenha um desenvolvimento melhor educacional, com certeza. Você citou a questão do WhatsApp. O que tem o WhatsApp nessa história aqui? É uma curiosidade que as pessoas
Tem, e alguns até perguntam na própria página do Instituto, quem não curtiu, por favor, curta a página do Instituto Voz. Tem muita coisa legal. Existe eu coloquei até um artigo explicando. Então, por que as pessoas não suportam, não é que não suportam, mas não gostam da voz? Nós temos da voz gravada, exatamente. Porque hoje em dia nós temos esse recurso. Não vou falar no meu tempo, que eu vou me achar muito velha, mas há alguns anos atrás, nós não tínhamos esse recurso tão fácil. Era a fita cassete gravada para você ouvir, ou a fita, de repente, do vídeo. Hoje em dia é fácil para você se ouvir e se ver, se observar. Todo celular tem um gravadorzinho. Tem, gravador, e pelo WhatsApp. A câmera. Aí o WhatsApp tem essa ferramenta. Então, o que acontece? Quando eu falo, eu, Luciana, e você... Quando nós nos comunicamos e nós nos ouvimos dessa forma, certo? O feedback auditivo é assim. Então a minha boca está aqui, os meus ouvidos estão aqui. Essa forma que eu ouço a minha voz foi o jeito que eu me acostumei durante toda a minha vida. E fora também as vibrações que eu tenho internas de ossos, que se você fechar aqui os ouvidos, você continua se ouvindo. Então por que eu continuo me ouvindo? Porque eu tenho toda uma vibração interna e eu consigo ter esse feedback auditivo. Beleza? Legal isso. Ótimo. Eu nunca tinha pensado nisso. Pois é. Agora, se eu gravo a voz, qual é o feedback auditivo que eu tenho? Eu não tenho mais esse tipo. Eu não consigo ouvir dessa forma. Eu ouço dessa forma. Então, a minha voz, eu ouço assim. Quando eu ouço nesse formato, vamos dizer, né? Aí eu vou olhar e vou falar, não é a minha voz. Não é a minha voz é essa. Minha voz é horrível, eu não gosto. Não é porque você não gosta, é porque você não está acostumado. E aí eu dou uma outra dica. Ouçam e observem e sejam críticos. O que não me agrada nessa voz? Porque se não te agrada, pode ser que você tenha que trabalhar certas características para que essa voz ela seja mais efetiva. Então, é simplesmente isso a diferença. Não muda, não é o celular que muda a minha voz, não é a qualidade do aparelho. E aí eu costumo brincar. Infelizmente, entre aspas, a voz que você tem é essa voz que você ouve no WhatsApp. É esse desastre. Que as pessoas acham. Mas eu sou uma prova que eu sempre gosto, e as pessoas têm essa mania de ouvir o áudio antes de mandar, quando é possível, né? Antes de mandar, a gente fala assim, deixa eu pausar aqui, deixa eu me ouvir primeiro. E isso é muito interessante, porque você consegue modificar. Acha a tua voz muito rápida? Começa a tentar falar mais devagar. Acha a minha voz muito aguda? Começa a pensar em como seria essa voz mais grave, né? Mais grossa. E aí eu consigo modificar de acordo com aquilo que eu quero que não me agrada. Porque a voz ela tem que te agradar. Se não te agrada e fere os seus ouvidos, é porque alguma coisa não tá legal e que precisa ser trabalhada. Muito bem, são dicas importantes para você. Eu vou dar mais uma dica aqui que a Luciana vai concordar comigo. Antes de você mandar uma mensagem de voz para alguém, pense na mensagem antes. Porque tem gente que abre aqui, isso eu também faço de vez em quando, né? Abre o trenzinho aqui e começa, né? Aí demora 3 minutos para dar um recado que poderia levar 15 segundos. Então pensa no que você vai falar, sujeito. Que facilita. Organize a sua comunicação, né? A questão da objetividade é muito importante, né? Ninguém está falando para fala telegráfica, mas né? Tem que ser uma organização mais interessante, né? Tá certo. Vai direto ao ponto, vamos lá. Mas vamos lá, para a gente concluir a nossa conversa, já temos mais de 30 minutos de papo. Que dicas a gente poderia dar para concluir essa conversa de hoje, esse nosso papo, Luciana, para quem está nos acompanhando aqui e que vai assistir em outro momento também o nosso vídeo? Algumas dicas relacionadas à impressão, né, primeiro, você ouvir a sua voz para partir dessa audição do que eu percebo. Se não me agrada ou se não está coerente com aquilo que eu desejo, há a possibilidade de modificar. Então procure um fonoaudiólogo, né? Não é simplesmente fazer um curso de oratória, não é isso, né? Mas é você procurar para você modificar esse padrão para que você consiga alcançar aquilo que você deseja. Profissionalmente, volto a dizer, o padrão esperado e mais adequado, porque você quer transmitir firmeza, segurança e credibilidade na sua comunicação. Para você conseguir transmitir,
tem que ter uma voz com padrão mais grave, a velocidade adequada, sem ser uma voz muito alta também, porque às vezes agride, né? E também uma voz que tenha essa melodia, né? A entonação, que seria quando eu dou ênfase em determinadas palavras para que as pessoas se interessem mais na minha voz. Ou seja, tá? tem que ter altos e baixos. E assim, brinque com a sua voz, né? Modifique, não é... A gente está dizendo isso profissionalmente, mas pessoalmente, como eu disse, a voz ela tem essa plasticidade, uma possibilidade tão grande. Então, observe mais a sua voz, brinque com a sua voz, porque a gente só dá valor na nossa voz quando a gente perde a voz. Aquelas pessoas que já ficaram afônicas, não conseguem conversar porque a voz não sai, é aí que você para e analisa a importância que a voz tem na nossa vida. É um dom tão maravilhoso que Deus deu para a gente se comunicar, para que o outro entenda o que eu queira, o que eu sinto, e aí eu acho que a gente precisa colocar um pouquinho, parar, pensar, colocar um pouquinho na nossa cabeça como é tão importante, tão maravilhoso a voz. Eu sou apaixonada, eu sou suspeita para falar, mas realmente é um dom que nós temos e que precisa ser muito bem preservado e utilizado de uma forma correta também. Luciana, valeu pela conversa. Prazer sempre ter você por aqui. Prazer é meu, agradeço o convite mais uma vez. E se alguém tiver alguma dúvida e querer entrar em contato, clica lá no site, na página do Instituto, que nós estamos aqui à disposição para atender todos vocês. Obrigada. Essa é a Luciana Fracalossi, um super papo a respeito da voz, de como você pode usar a voz de maneira adequada. E olha só, às vezes você está aqui acompanhando a nossa conversa, conhece alguém que precisa entender mais desse assunto. Primeira coisa, você pode compartilhar esse vídeo, né? Você pode convidar essa pessoa para assistir esse vídeo, marcar essa pessoa aí na conversa e ela vai ter uma aula, porque isso aqui é uma aula maravilhosa com a Luciana para entender as impressões que são transmitidas pela nossa voz. Uma outra coisa, como disse a Luciana, né, entrar em contato pela página do Facebook, pelo site do Instituto da Voz, ou mesmo falando com a gente aqui no Platão, a gente encaminha para você numa boa, ok? Gente, obrigado pelo carinho, você que assistiu a gente, fico com o convite então para passar adiante esse recado. Grande abraço a você e não esqueça, aproveite para compartilhar esse vídeo com outras pessoas e se você já assistiu ou for assistir esse vídeo num outro momento, também sempre muito bem-vindo aqui no Platão. E não esqueça de ir ali na página do Facebook, você pode ativar para ser notificado quando a gente começa as transmissões ao vivo. Abraço, valeu mesmo pelo carinho. Luciana, mais uma vez, obrigado. Obrigada. Ótima noite a todo mundo. Boa noite.